É amplamente difundido o pensamento de que exames médicos preventivos regulares são sempre benéficos. No entanto, existe uma perspectiva diferente, que sugere que, após uma certa idade, alguns desses exames podem, na verdade, representar uma ameaça à vida. Essa afirmação pode parecer incomum, mas a realidade é que nem todos os procedimentos de rastreamento e análise são absolutamente seguros. De fato, vários dos exames mais comuns oferecidos a idosos podem provocar alarmes falsos, tensão emocional desnecessária e até levar a intervenções médicas arriscadas. Isso não é uma tentativa de assustar, mas sim uma constatação que é cada vez mais reconhecida pela comunidade médica, especialmente ao lidar com pacientes que já passaram dos 70 anos. A medicina moderna está gradualmente percebendo um novo paradigma. Uma abordagem universal para exames pode, com a idade, trazer mais malefícios do que benefícios. Nas sessões seguintes, será detalhada uma lista de exames médicos específicos que os idosos deveriam considerar evitar. São os mesmos rastreamentos que, muitas vezes, médicos experientes recusam para si mesmos. Será analisado por que esses testes são tão frequentemente recomendados, quais ameaças ocultas eles contêm e quais alternativas mais preferíveis existem, capazes de fornecer as informações necessárias sem riscos excessivos. Cada pessoa merece um atendimento médico que respeite sua idade, as particularidades de seu organismo e sua qualidade de vida. Uma compreensão profunda desses aspectos ajudará a tomar decisões ponderadas e conscientes sobre a própria saúde após os 70 anos. Vamos prosseguir com a análise detalhada. Colonoscopia, necessidade ilusória ou ameaça oculta? Por muito tempo, a colonoscopia foi justamente considerada o método padrão na prevenção do câncer coloretal. No entanto, após os 70 anos, especialmente para indivíduos sem sintomas característicos ou histórico familiar da doença, este exame pode trazer significativamente mais malefícios do que os benefícios esperados. O que aos 50 ou 60 anos era percebido como um rastreamento vital, a partir de uma certa idade pode se tornar uma fonte de risco injustificado, estresse psicológico e até levar à hospitalização. O procedimento em si é uma intervenção invasiva séria. Ele envolve uma preparação intestinal rigorosa, o uso de sedativos e a inserção de uma sonda especial profundamente no trato digestivo. Se para um jovem isso já é um desafio, para os idosos os riscos aumentam exponencialmente. Apenas o processo de limpeza intestinal pode provocar desidratação severa e desequilíbrio eletrolítico, o que é extremamente perigoso para um organismo debilitado. Os sedativos, utilizados durante o procedimento, podem demorar mais para serem eliminados do corpo de um idoso, causando confusão mental, tontura e aumentando significativamente a probabilidade de quedas. Um aspecto ainda mais preocupante é o fato de que muitos pacientes idosos, especialmente aqueles com mais de 75 anos, são submetidos a cirurgias ou tratamentos subsequentes após a descoberta de pequenos pólipos pela colonoscopia. Essas formações, talvez, nunca teriam causado danos. Pólipos de crescimento lento geralmente levam de 10 a 15 anos para se tornarem algo sério. Para uma pessoa de 70 ou 80 anos, esses anos podem simplesmente não chegar, tornando a intervenção agressiva desnecessária. No entanto, o próprio fato da descoberta de pólipos inevitavelmente causa medo. Isso desencadeia uma série de procedimentos médicos, biópsias, exames repetidos e, às vezes, até a remoção parcial do intestino, tudo isso apresentado sob a bandeira da prevenção. Mas quando os riscos potenciais dessas intervenções superam significativamente o benefício suposto, a prevenção, na verdade, se transforma em dano. Como ilustração, podemos citar o caso de George, um homem de 82 anos, ativo e com mente aguçada. Ele foi convencido a fazer uma colonoscopia de rotina, apesar da total ausência de problemas digestivos. Durante a preparação, ele enfrentou uma desidratação severa. Após o procedimento, George sentiu-se letárgico e desorientado, e na mesma noite caiu em casa e fraturou o quadril. Esse único exame levou a meses de reabilitação, despesas médicas significativas e estresse colossal. Notavelmente, o exame em si não revelou nenhuma patologia. Outro exemplo é Aileen, uma professora aposentada de 78 anos, que havia feito colonoscopias com sucesso aos 68 e 73 anos, sem quaisquer anormalidades. No entanto, aos 78 anos, seu médico sugeriu outro exame por precaução. Ela concordou. Durante o procedimento, ocorreu uma perfuração acidental do cólon, uma complicação rara, mas extremamente grave. Aileen passou por uma cirurgia de emergência e ficou quase um mês no hospital. Ela sobreviveu, mas nunca conseguiu recuperar totalmente seu nível de energia anterior, e sua independência diminuiu significativamente.
Aileen frequentemente lamenta que ninguém a avisou que o custo desse teste poderia ser excessivamente alto. A questão não é culpar os médicos, eles agem de acordo com o conhecimento e os protocolos adquiridos. No entanto, a medicina está em constante evolução, e a sociedade precisa evoluir junto. Se uma pessoa tem mais de 70 anos e não apresenta sintomas, a recusa da colonoscopia parece uma decisão totalmente razoável. Atualmente, existem exames de fezes não invasivos que, para muitos, são mais seguros, simples e eficazes. Trata-se da necessidade de ponderar cuidadosamente o verdadeiro custo físico, emocional e financeiro de submeter o corpo a um procedimento que, talvez, não traga o benefício esperado. Deve-se abandonar a crença de que o maior número de testes sempre garante o melhor tratamento, pois após os 70 anos, o tratamento ideal frequentemente implica menos intervenções e decisões mais ponderadas. Ao agir com cautela, a pessoa não negligencia sua saúde, mas, ao contrário, demonstra respeito por ela. É nesse contexto que é preciso retomar o direito à escolha informada. Ser informado significa entender os prós e contras, e não apenas concordar com procedimentos porque é o que se faz. O corpo humano merece um tratamento cuidadoso, e não riscos que já não trazem um benefício proporcional. 2. Exames de corpo inteiro anuais. Falsa segurança ou perigo real? Há algo muito atraente na ideia de um exame completo do corpo. A noção de que equipamentos de alta tecnologia podem escanear o organismo da cabeça aos pés, revelando cada problema oculto antes que se torne grave, soa como a personificação da prevenção inteligente. Embora a intenção inicial por trás de um exame completo possa parecer proativa, seus resultados frequentemente desencadeiam uma reação em cadeia de medo, procedimentos diagnósticos invasivos e até cirurgias desnecessárias, que podem encurtar a vida em vez de prolongá-la. É importante entender claramente: tomografias computadorizadas, TC, e ressonâncias magnéticas, RM, de corpo inteiro não são ferramentas de rastreamento padrão. São tecnologias diagnósticas poderosas, projetadas para detectar absolutamente tudo, incluindo anomalias completamente inofensivas que nunca afetarão a saúde ou a longevidade de uma pessoa. Essas chamadas descobertas incidentais, ou incidentalomas, podem se transformar em verdadeiras bombas relógio na mente do paciente. Um pequeno nódulo aqui, uma sombra quase imperceptível ali, e a pessoa se vê em um turbilhão de visitas repetidas a médicos, biópsias e consultas com especialistas, tentando entender algo que, talvez, nunca teve qualquer significado clínico. Por que isso se torna especialmente relevante após os 70 anos? A razão reside no fato de que o organismo envelhecido reage às intervenções médicas de forma diferente do que em idades mais jovens. Uma biópsia, que aos 45 anos seria considerada um procedimento simples, agora pode levar a um colapso pulmonar, ao desenvolvimento de infecção ou exigir semanas para a recuperação. Mesmo uma tarefa aparentemente rotineira, como ficar imóvel durante uma ressonância magnética, pode ser fisicamente exaustiva ou dolorosa para articulações envelhecidas. Não menos significativos são os custos emocionais, sobre os quais muitos preferem não falar. Idosos frequentemente carregam o fardo da preocupação constante com problemas potenciais, em vez de desfrutar da saúde que possuem. Como exemplo, podemos citar o caso de Betty, uma mulher de 78 anos, que um dos especialistas conheceu em um seminário de saúde para idosos. Ela era enérgica, caminhava diariamente e não tinha queixas de saúde. No entanto, durante uma feira de saúde, uma clínica móvel ofereceu-lhe um exame completo do corpo com desconto. O resultado foi a descoberta de uma pequena lesão em seu rim, tão insignificante que não causava problemas e, provavelmente, nunca causaria. Mas a própria palavra lesão foi suficiente para causar pânico. Em um mês, Beth estava na mesa de cirurgia. As consequências: meses de recuperação, uma redução significativa no nível de energia e complicações prolongadas que nunca desapareceram completamente. E tudo isso por algo que, talvez, permaneceria despercebido para sempre. Do ponto de vista médico, esse fenômeno é chamado de hiperdiagnóstico. Do ponto de vista emocional, é um medo desnecessário. E do ponto de vista financeiro, esgota recursos. Exames completos do corpo raramente são cobertos por planos de saúde. Na ausência de indicações médicas claras, muitos idosos pagam por esses procedimentos do próprio bolso, erroneamente acreditando que estão comprando paz de espírito. Na verdade, eles estão comprando um bilhete para um sistema que, talvez, nunca pare de testar. Uma abordagem responsável à saúde nesta fase da vida é diferente. Ela implica maior confiança no próprio corpo. Significa ouvir atentamente suas sensações, e não apenas as leituras das máquinas.
E significa reconhecer que nem toda sombra na tela merece que se gaste energia ou se sinta medo por ela. 3. Uso excessivo de testes de estresse cardíaco. Por muitas décadas, o teste de estresse em esteira foi considerado um método-chave no diagnóstico de doenças cardíacas, especialmente entre a população idosa. Sua lógica parecia extremamente clara: submeter o coração a um esforço e avaliar sua reação em condições de estresse. No entanto, após os 70 anos, essa lógica aparentemente inquestionável pode se voltar contra o paciente de uma forma que muitos idosos não percebem até que seja tarde demais. Uma ferramenta que era muito útil aos 50, 60 anos, a partir de uma certa idade, transforma-se em um procedimento duvidoso e, por vezes, abertamente perigoso. A principal razão é que os testes de estresse cardíaco em idosos frequentemente demonstram os chamados resultados falso-positivos. Isso significa que os dados obtidos podem indicar a presença de patologia cardíaca, enquanto, na verdade, o coração do paciente funciona de forma absolutamente normal. Esses resultados enganosos não surgem por acaso, pois, com o tempo, o corpo humano passa por mudanças naturais. As artérias perdem sua elasticidade anterior, tornando-se mais rígidas. A pressão arterial pode demonstrar flutuações significativas e os impulsos elétricos no coração mudam seus padrões habituais. Nenhum desses fenômenos é um sinal obrigatório de doença. No entanto, o teste de estresse não é capaz de levar em conta essas características relacionadas à idade. Ele apenas registra algo que está fora dos indicadores padrão, o que pode provocar uma série de preocupações e exames subsequentes, muitas vezes desnecessários. Essa cascata pode incluir procedimentos invasivos como angiogramas, cateterismos e, em alguns casos, até a colocação de stents ou a realização de cirurgias de ponte de safena, cada um deles associado a riscos reais e sérios. Para os idosos, esses riscos não são insignificantes. Trata-se de possíveis sangramentos, danos renais devido ao contraste utilizado nos exames e uma queda perigosa da pressão arterial. Após as cirurgias, a recuperação torna-se significativamente mais complexa, e a probabilidade de complicações aumenta. O que começa como um simples teste na esteira pode, no final, terminar em uma cama de hospital, deixando o paciente se perguntando como tudo isso aconteceu. Permita-me citar o exemplo de George, um motorista de ônibus aposentado de 74 anos. Ele não tinha dor no peito, falta de ar ou fadiga inexplicável, apenas um check-up médico de rotina, durante o qual seu médico, por precaução, prescreveu um teste de estresse. Os resultados foram limítrofes, e logo George foi encaminhado a um cardiologista. 3 semanas depois, ele foi submetido a uma angioplastia devido a uma obstrução detectada, que, no entanto, não lhe causava absolutamente nenhum sintoma. Dentro de um mês após o procedimento, George desenvolveu uma infecção grave no local do cateterismo, foi parar na UTI e passou 6 meses seguintes em centros de reabilitação. A qualidade de sua vida nunca se recuperou totalmente ao nível anterior. Consideremos também o caso de Harold, um avô de 76 anos de Illinois. Ele se sentia ótimo, caminhava diariamente, brincava ativamente com os netos, não sentia dor no peito nem falta de ar. No exame anual, seu médico sugeriu um teste de estresse por precaução. O teste revelou uma pequena anomalia, o que levou a um cateterismo cardíaco, que, por sua vez, detectou uma placa não obstrutiva. Apesar disso, os médicos ainda decidiram instalar um stent. Após o procedimento, Harold desenvolveu uma complicação grave causada por anticoagulantes. Ele foi internado com hemorragia interna e passou os 3 meses seguintes se recuperando. E tudo isso aconteceu por causa de um teste que ele não precisava, baseado em um problema que não representava uma ameaça urgente. Vale a pena perguntar: essa esteira realmente valeu tais consequências? A verdade é que muitos cardiologistas e associações geriátricas líderes atualmente não recomendam a realização de testes de estresse de rotina em idosos assintomáticos. Eles concordam que, se uma pessoa não apresenta sintomas, como dor no peito, falta de ar ou fadiga inexplicável, muitas vezes não há benefício em tais exames, mas existe um potencial dano significativo. Isso é especialmente relevante quando o principal objetivo da pessoa não é viver para sempre, mas viver de forma plena e com qualidade. Psicologicamente, a ideia de verificar o coração possui uma enorme persuasão. O coração é percebido como o órgão central, que define nossa essência, é o ritmo da própria vida. Portanto, é perfeitamente natural que busquemos garantir sua saúde. Mas é aqui que a sabedoria entra em jogo. Envelhecer de forma saudável não é uma busca interminável por cada minúsculo problema potencial. É saber ouvir o próprio corpo, manter a independência e evitar intervenções médicas que podem tirar mais do que dar.
Isso não significa que se deva ignorar a saúde do coração. Longe disso. No entanto, em vez de correr para a esteira no consultório médico, é mais sensato focar nos aspectos fundamentais: caminhadas diárias, alimentação equilibrada, manutenção de laços sociais e gerenciamento eficaz do estresse. São esses fatores que realmente sustentam a saúde do coração após os 70 anos. Não máquinas, não fios, não testes projetados para pessoas com metade da idade. O que mais precisamos nesta fase da vida é discernimento. A coragem de dizer não a algo só porque está disponível. A sabedoria de entender que nem todo teste é um benefício. E, às vezes, recusar um teste é a decisão mais afirmativa que se pode tomar. Considerações finais. Envelhecer não significa impotência. Pelo contrário, é um período da vida em que a pessoa, finalmente, se torna sábio o suficiente para questionar o sistema estabelecido, desacelerar e perguntar a si mesma: isso é realmente necessário para mim? Em um mundo que exalta o mais exames, mais rastreamentos, mais medicamentos, às vezes a escolha mais corajosa é fazer menos. E isso não é ditado por negligência, mas por uma profunda compreensão do próprio corpo, de seus valores e de seus objetivos de vida nesta fase. A saúde para pessoas com 70 anos ou mais não deve ser uma linha de montagem de testes automáticos e procedimentos impessoais. Deve ser um diálogo sobre o que realmente importa para a pessoa, como ela deseja viver e a que risco está disposta a se submeter. Seguir cegamente protocolos desenvolvidos para organismos jovens pode privar a pessoa de energia, paz de espírito e até encurtar anos de vida. Isso não acontece porque os médicos pretendem causar danos, mas porque são treinados em um sistema que muitas vezes persegue a doença, em vez de valorizar e apoiar a saúde. Recusar certos testes não significa ignorar a própria saúde. Significa que a pessoa age de forma ponderada. Ela pesa o benefício potencial e o fardo inevitável. Ela reconhece que nem todo teste leva a clareza. Alguns deles levam diretamente a um labirinto de hiperdiagnóstico, ansiedade e tratamento desnecessário. Portanto, é importante assumir a responsabilidade. Conversar abertamente com seu médico. Perguntar se o teste mudará o resultado ou apenas adicionará burocracia. Pensar em seu tempo, sua energia e seu conforto. Porque nesta idade, eles são inestimáveis. A pessoa merece o direito de viver em seus próprios termos. Não com medo, mas com reflexão. Não sobrecarregada por procedimentos, mas capacitada pelo conhecimento. Não se preparando constantemente para a doença, mas criando ativamente uma vida cheia de significado, alegria e conexões.